qual a diferença de depressão para tristeza? A tristeza é um sintoma da depressão, mas tristeza não tem nada a ver com depressão. De uma forma simples, bem resumida aqui para você, que pretende usar a hipnose clínica para tratar a depressão, pensa comigo. A tristeza, existe um motivo para você estar triste. Por ter perdido o emprego, você fica triste. Por ter perdido um relacionamento, você fica triste. Quando morre um ente querido, você fica triste. Falece um animal doméstico, você fica triste. Você vê um acidente na rua, você fica triste. Uma notícia de política do seu candidato não eleito, você pode ficar triste. Você pode ficar triste com um comentário aí maldoso do Facebook, das redes sociais, Instagram, sei lá, enfim. Você fica triste por algum motivo, lhe deixa triste. A depressão não tem um motivo. Não existe uma razão por quê. A pessoa com depressão não acha uma justificativa para estar sentindo essa tristeza tão profunda dentro da depressão. Ela não encontra um porquê, uma razão, uma coisa racional para justificar essa tristeza tão difícil para ela. Você consegue entender que a diferença é simples? Então, quando você está fazendo a sua entrevista com o seu cliente, que você vai tratar com a hipnose clínica, você pergunta, mas você está triste por qual motivo? Se ela te der um motivo, você tem que esclarecer para ela naquela situação que essa situação não trata de uma tristeza da depressão. Tem um motivo. É normal sentir-se triste por alguma coisa. Claro que é normal. Inclusive, é humano sentir tristeza. Não é mesmo? Até depressão, mas você tem que esclarecer isso, quebrar essa crença de que uma simples tristeza é depressão. Por que eu digo isso? Porque vem acontecendo assim aqueles pré-diagnóstico do coleguinha, do amiguinho, do familiar, porque a pessoa está por tristeza por um período, já acha que é depressão. E pelo contrário, a depressão, ela tem uma tristeza profunda tão grande dentro dela, da depressão, dentro do quadro depressivo, que ela é contínua e dura ao longo do tempo. A tristeza você logo passa, em alguns momentos, em alguns dias, cada um no seu tempo, logo você se liberta dela. Às vezes acontece alguma coisa tão bacana no seu dia, logo depois de estar sentindo essa tristeza, que você até esquece da tristeza. Assim que somos. Então você tem que esclarecer para o seu cliente, então, o que é tristeza. Você tem que ensinar ele a entender as suas emoções, a entender os seus sentimentos, diferenciá-los para que ele não fique num pensamento automático que toda tristeza é uma depressão, para que não aprofunde o quadro clínico dele. Então você que está tratando pessoas com depressão, você também tem que psicoeducar o seu cliente para ter essa diferença na sua racionalização, na sua consciência, no seu autoquestionamento de emoções e sentimentos, para que ele não caia num loop, num pensamento automático, e aí ele fica cada vez mais caindo num buraco do qual ele está cavando e não sai mais. Então é sua obrigação psicoeducá-lo sobre as diferenças de tristeza e depressão. Segue uma imagem aqui, vou trazer essa imagem para a gente juntos entender um pouquinho. Passa a imagem aí. Muito bem. Vamos lá então. Vamos pensar juntos aqui. Como diferenciar tristeza de depressão? Então vamos lá. É esperado que uma pessoa se sinta triste depois da morte de um ente querido ou quando rompe um relacionamento. Foi como eu exemplifiquei, é só para reforçar. E eu vou explicar o reforço da repetição terapêutica. A tristeza faz parte da vida e é o que a emoção que precisa ser vivida. A depressão pode ter início sem especificação ou após uma situação vivida, por exemplo, a perda de um ente querido, mas é importante lembrar que depressão é muito mais que uma tristeza. É um conjunto de sintomas físicos, emocionais e cognitivos que corroboram para que quando permaneça ou se agrave ao longo do tempo. Os sintomas depressivos permanecem ao longo de um período de tempo, talvez ali, vamos exemplificar, 6 meses ou mais, além de atender alguns critérios. Compreenderam? Muito bem. Então, volta aqui para mim. Vocês entenderam? Que eu dei um exemplo, trouxe um conceito para que vocês reforcem essa diferença. Porque vocês precisam psicoeducar o seu cliente. Ele precisa compreender as suas emoções. Compreender as suas emoções é um enfrentamento que ele precisa ter dessas emoções. Ele precisa enfrentar a dificuldade das suas emoções. Quando a pessoa está enfrentando isso, ele vai se libertando. E a hipnose clínica é um dos recursos melhores
para proporcionar esse enfrentamento. Por quê? Você faz isso pela imagética. Dentro do inconsciente do sujeito, lá no seu imaginário, você vai estimular ele a imaginar situações pelas quais ele pode enfrentar os seus medos, enfrentar as suas emoções e questioná-las. Isso de uma forma inconsciente. Isso já estou dando para vocês uma dica de como que nós tratamos as pessoas com depressão. É por meio do enfrentamento, principalmente dentro do estado hipnótico. É dentro do estado hipnótico que você vai proporcionar ao seu cliente o enfrentamento das emoções. E aí ele consegue, por seus recursos naturais, do seu psiquismo, da sua personalidade, sair dessa questão. Depois eu vou ensinar como que vai fazendo cada passo a passo, mas aqui só vai se tornando introdução, o curso sempre vai estar crescendo, sempre vai estar crescendo. Vamos pôr o melzinho devagarzinho aí, né? Mas agora, vamos seguir mais uma imagem, onde a gente pode diferenciar tristeza e depressão, tá bom? Então, toca a imagem aí. Muito bem, vamos lá? Preparados? Vamos lá. Tristeza tem um motivo justificável e a pessoa sabe por que está triste, podendo ser um desapontamento ou um fracasso pessoal, por exemplo. Depressão não tem uma causa que justifique os sintomas, sendo comum a pessoa não saber o motivo da tristeza e achar que tudo está sempre ruim. A tristeza é desproporcional aos acontecimentos. Presta atenção aqui. Prestem atenção. A tristeza é desproporcional aos acontecimentos. A tristeza é temporária. O que eu dei exemplo anterior é a tristeza dentro da depressão, tá bom? A tristeza ela é temporária e diminui à medida que o tempo passa ou a causa da tristeza se afasta. Na depressão, a sensação de tristeza, que a pessoa acha que essa tristeza é da depressão, né? Mas ela é persistente, ela dura a maior parte do dia, em todos os dias, pelo menos 14 dias assim, de uma forma intensa. É como se ela não conseguisse largar aquela tristeza. Essa tristeza é que provoca aqueles sintomas de desânimo dentro dos sintomas da depressão, tá bom? Tristeza. Há sintomas de vontade de chorar, por exemplo. Sentimento de impotência, desmotivação e angústia. Na depressão, essa sensação de tristeza, além dos sintomas que ela existe, a perda do interesse por atividades agradáveis, por exemplo. A pessoa tem um desânimo tão grande que esse desânimo se torna físico, de motivação, de energia diminuída. Ela não consegue nem levantar da cama, aqueles casos. Sabe que a pessoa nem levanta da cama, não tem mais vontade de viver. E aí vai corroborando para pensamentos suicidas, baixa autoestima, sensação de culpa. Tudo isso são os sintomas que a gente tem que ter em mente para diferenciar aí a depressão. Pois é, a depressão ela provoca sintomas físicos comuns, como fadiga constante, insônia, dificuldades na qualidade do sono. Bom, o exemplo tá aí. Bota aqui para mim. Então você percebe que a depressão ela é algo muito, muito grande. Você já deve ter pesquisado na internet, vários são dos sintomas que a depressão ela traz. Todo mundo traz lá os pequenos sintomas. Acontece que, em psicologia, muitos dos sintomas, eles estão ali. Por exemplo, síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Então, todo que é transtorno de ansiedade, ele tem alguns pontos que convergem com os sintomas do síndrome do pânico. Então, tem que ter muita habilidade para saber identificar. Tem teste de avaliação psicológica, que não é o caso aqui desse curso, para você aplicar e saber certinho. No caso da depressão, o que eu quero passar para vocês que ele é muito abrangente, são as suas causas são abrangentes. Mas os sintomas são comuns e hoje bem discutidos, que é esse desânimo, sensações fisiológicas, é um cansaço, como se a pessoa tivesse carregado aí, sei lá, 50 quilos de alguma coisa nas costas por um longo período. Ela tem uma fadiga muscular, que parece que ela voltou da academia depois de um exercício muito grande, uma exaustão física, parece que ele correu uma maratona e não consegue se levantar. Essa questão psicossomática da musculatura é um sintoma fisiológico da depressão, a qual você também tem que questionar sobre isso. Pois é, depressão é uma doença hoje considerada e muito séria. E vai ser aí, já vem sendo o mal do século. Dizem muito que a depressão ela aumenta em razão dessa sociedade que temos consumirista, dessa questão do indivíduo ser muito consumista.
aquela questão de ter alguma coisa para sentir-se ser incluído em alguma coisa. Sabe aquela questão do consumismo? Eu preciso disso, se eu não tiver isso, eu não estou incluído em questões sociais, em amparos e tal. Então faz parte um pouquinho, é um fruto que a gente colhe desse sistema capitalista selvagem que nós temos aí, do consumo exacerbado das coisas, as pessoas, esse marketing abusivo que faz com que as pessoas precisam ter alguma coisa, e a pessoa não alcança isso, ela se sente excluída do mundo, aí vem uma sensação de solidão, de desânimo, e ela vai adquirindo ao longo do tempo mais e mais, enchendo aquele copinho que eu falei antes, e ela vai sentindo-se aí muito ruim. Mas passa essa imagem aqui. Muito bem. Vamos ler junto essa imagem? Eu acho que ela é importante para a gente entender algumas coisas aqui. A depressão é uma doença que afeta o humor, gerando tristeza profunda, persistente e desproporcional por longo período de tempo e que não tem um motivo justificável para acontecer. Eu estou repetindo porque é de suma importância que vocês saibam dessa questão desproporcionais. Porque a depressão ela tem alguns sintomas secundários, como perda da confiança da outra pessoa, autoestima, ela tem um sentimento de culpa excessivo, ela perde o sentimento de autorreprovação de si mesma e dos outros, problemas com sono, insônia, pensamentos de morte recorridos, de suicídio, enfim. É a diminuição, inclusive, da concentração, da capacidade de pensar. Ela começa a não conseguir mais pensar em fazer nada. Os seus pensamentos vão ficando lentos, enfim. Alteração do apetite. Tem diversos sintomas que estão tudo na apostila para vocês. E a pessoa pode ter ou excesso de apetite ou falta dele. Por isso que é difícil aí a gente ter isso. Mas ela realmente sente um humor deprimido. Ela tem um humor deprimido. Ela perde o interesse, o prazer. É uma sensação de fadiga constante. Volta aqui para mim. Vocês estão compreendendo como que a depressão ela é séria? Tudo os sintomas da depressão que você for estudar, que você lê na apostila ou que você buscar conhecimento extra, entenda que ele tem que ser muito intenso e contínuo e prolongado no tempo. Você compreende isso? Que é de suma importância você entender isso? Diferenciar a depressão de tristeza. A tristeza é uma coisa mais leve, branda, necessária em alguns momentos. A depressão não é necessária, só que todos os sintomas que você diferenciar da tristeza e que você recai sobre a reflexão da depressão, você tem que entender o seguinte: ela sempre é muito intensa, sem justificativa e se prolonga ao tempo. É isso que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Se prolonga ao tempo e é muito, muito intensa. Na apostila tem várias questões aí dos sintomas, você pode buscar conhecimento extra. Eu não vou focar no sintoma, porque eu quero que você entenda de uma forma mais global para que você possa intervir com a hipnose clínica no tratamento da depressão. Tirar a depressão do sujeito. Proporcionar para ele essa autocura. E estimular na confiança. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.